Noite de hoje, e nós vamos ler em Filipenses capítulo 4. Eu quero ler 2 versículos, que é o versículo 13, que é o tema, e depois eu vou ler o versículo 19, e aí todo mundo depois deixa a Bíblia aberta no livro de Jó. Filipenses capítulo 4, o verso 13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vamos, antes de ir para o livro de Jó, ler mais uma vez todos juntos o tema, o versículo 13. No 3, todos juntos. 1, 2, 3. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ainda de pé, livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Jó, capítulo 42, versículo 2. Está aqui? Vamos ler todos juntos? No 3. 1, 2, 3. Nem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Mais uma vez. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. A última vez. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. A carta de Filipenses, o livro que a gente fala, é uma carta que foi escrita para a igreja de Filipos. Epafrodito levou por Paulo essa carta foi escrita. Epafrodito levou uma oferta para Paulo dessa igreja, uma oferta missionária. E Paulo está agradecendo nessa carta a esta igreja. Essa igreja provavelmente surge na segunda viagem missionária de Paulo, quando Lídia, uma mulher, é convertida ao Senhor Jesus, creu em Cristo, e ela e a sua casa receberam salvação. Essa mulher era rica, provavelmente pode ser uma das financiadoras de Paulo. Tanto que quando Paulo sai de uma das suas prisões, a casa que ele vai é a casa de Lídia. E Paulo começa essa carta dando ação de graças. Paulo está preso. Provavelmente, alguns estudiosos dizem que é em Éfeso. Mas preso, ele está animando a igreja. Olha, tudo isso que está me acontecendo, você já deve ter lido os 4 capítulos. Então vocês vão entender algumas das coisas que eu vou estar repetindo aqui. Olha, tudo que me aconteceu é para o progresso. Paulo está dizendo: o meu sofrimento está contribuindo para o progresso da igreja. Aquilo que até hoje talvez você tenha chamado de prova, na verdade é Deus te dando estrutura. Você não está apenas sendo provado, na verdade você está ganhando resistência. Paulo está dizendo: tudo isso que está me acontecendo é para o progresso da igreja. O sofrimento está contribuindo. E aí ele começa a incentivar a igreja. É uma carta de agradecimento e tem incentivos. Mantenham-se na humildade cristã. Olha, lembrem-se daquele que se esvaziou de si mesmo, Cristo. Lembre-se dele. Ele vai chegando numa parte da carta que está relatada no capítulo 3 do livro, dizendo: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. A felicidade dos filhos de Deus não está condicionada às bênçãos recebidas. Nós não somos felizes por conta das bênçãos
prioridades. Aqui eu quero deixar uma pergunta para você. Quais têm sido as suas prioridades? Eu estava conversando com um grupo de pessoas dias atrás e hoje reforcei na escola dominical com os adolescentes. Vou abrir um parênteses aqui. A todos os pais de adolescentes da igreja, nos ajude. Tragam eles para o culto, tragam eles para a escola dominical. Sábado que vem de manhã às 10 horas tem ensaio. Fecha parênteses. E nós estávamos falando quais são as prioridades que nós temos. Será que é falta de tempo mesmo? Ou será que é falta de vontade? Será que eu deixo de fazer as coisas para Deus porque eu não tenho tempo? Não leio a Bíblia porque não tenho tempo? Não venho à igreja porque não tenho tempo? Não me dedico à comunidade cristã porque não tenho tempo ou porque não tenho vontade? Será que eu gasto mais tempo com os meus afazeres de casa? Será que eu tenho idolatrado tanto os meus filhos dentro de casa? Será que eu tenho me dedicado tanto ao serviço e tenho tido desculpas dizendo que não tenho tempo? Ou só é apenas falta de prioridade? Paulo está dizendo todas essas coisas eu já dei como perdido. E dei como perdido por causa do Evangelho de Cristo. Eu estou só sem tempo? Ou eu estou me embaraçando com os afazeres aqui? Nenhum soldado em serviço pode se embaraçar com as coisas dessa terra. Eu vou repetir. Nenhum soldado em serviço pode se embaraçar com as coisas daqui. Prioridades, estabeleçam prioridades para este ano, para a sua vida cristã. Prioridades, não se embarace com as coisas passageiras dessa terra. A minha cidade não é aqui, mas os céus, de onde também espera Cristo. Aleluia. Essa semana, na sexta-feira, nós perdemos um irmão que por muitos anos congregou aqui. E há uma semana atrás, a minha mãe chegou em casa dizendo que tinha ido visitá-lo com meu pai. E ele tinha pedido um louvor, o hino de 187, eles louvaram. E no meio do louvor, ele estendeu a mão em forma de adoração. E minha mãe chegou contando aquilo de uma forma assim tão impactada, que ela disse assim: Jéssica, ele só tá a pele e o osso bem magrinho. Mas quando a gente começou a louvar, ele estendeu as mãos. A mente dele está em perfeitas condições. Só está esperando Cristo chamar. E Cristo chamou na sexta-feira, igreja do Senhor. Quando o Senhor vier nos buscar, que Ele nos acorde esperando Ele. Aleluia. Que Ele nos encontre aguardando Ele. Com a nossa mente, com o nosso pensamento nele. Ele vai, Paulo está dizendo, Ele vai transformar esse nosso corpo abatido em um corpo glorioso. Aleluia. Quando Jesus vier nos buscar, que Ele nos encontre aguardando, que Ele encontre a igreja dele vigiando e aguardando a Ele. Eu estou correndo para o alvo. Eu estou correndo para um alvo. Qual é esse alvo, adolescentes? Qual é o alvo que nós estamos nessa corrida? Cristo. Cristo é alvo de hoje. Eu estou correndo para o alvo. E para ir para esse alvo, eu preciso abandonar o passado. Paulo vai dizer assim: olha, deixando para trás, eu avanço. Deixando para trás tudo que está me embaraçando, eu caminho à frente. O futuro depende de como nós estamos lidando com o presente. Precisamos romper com alguns passados e entrar na plenitude de Deus. O inimigo talvez esteja te procurando. E se caso ele está te procurando naquela história do passado, que ele não te encontre mais lá. O evangelho que não deixa nada, que não abandona nada, que não alarga nada para trás, não é evangelho. Paulo está dizendo as coisas, algumas coisas eu preciso deixar para trás. E deixando esse passado para trás, eu estou em uma corrida rumo ao alvo. Aleluia. Olhe para as dificuldades de 2021, para os problemas que você enfrentou em 2022, para algumas manifestações que aconteceram em 2023.
essa exortação vai a duas mulheres daquela igreja, Evódia e Síntique. Paulo vai, no final da carta, no último capítulo, exortar essas duas mulheres. Vai dizer assim: olha, vocês têm ajudado bem, muito Clemente. Por conta de vocês, o reino tem crescido. Ele vai dizer: o nome de vocês está escrito no livro, mas é necessário que vocês vivam em harmonia. Ou seja, tinha alguma coisa acontecendo naquela igreja que estava sem harmonia. E Paulo, antes de encerrar a carta, vai dizer: vivam em harmonia. Talvez você olhe para mim e fale assim: Jéssica, mas isso aí foi uma carta escrita para aquela igreja, para aquele tempo, para aquelas pessoas. Nós nem temos mulheres aqui com este nome, pessoas aqui com este nome. Se nós estamos fazendo menção do versículo 13 para o dia de hoje, essa carta inteira também é para o dia de hoje. Igreja de Vila Li, vivam em harmonia. Eu vou repetir: Igreja de Vila Li, vivam em harmonia. Mais uma vez: Igreja de Vila Li, vivam em harmonia. Por último: Igreja de Vila Li, vivam em harmonia. Por último, ele sauda a igreja, deixando a paz de Deus, que guarda a mente e que também guarda o coração. E aqui eu encerro um panorama dessa carta. Mas existe um versículo-chave que nós estamos utilizando aqui durante essa semana, que é o posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Se a gente não tem um panorama do que está acontecendo, a gente não entende muito bem o contexto deste versículo. Esse versículo não é um versículo de autoajuda. Nessa era coach, né, de pastores coach, nessa era da hipergraça, que você pode tudo porque você é o cara. Você pode todas as coisas, Rafa. É só você mentalizar. O que você está desejando, Bárbara? Então, mentaliza, você consegue, você pode tudo. Nessa era onde então, utilizando a palavra como um discurso de autoajuda, e não que ela não seja ajuda, é sim ajuda, mas que temos utilizado de pregações como feito de interações, sessões coach. Este versículo não é isso que Paulo está dizendo: você pode todas as coisas porque você é bom. Olha, Deus está fazendo a parte dele, então faça a sua, ele te ajuda e você ajuda ele. Não é exatamente isso que Paulo está dizendo. Eu posso todas as coisas não é porque eu sou muito bom em tudo que faço, ou porque eu consigo tudo que eu quero. Paulo, ele descreve a sua situação. Olha, eu estou podendo todas as coisas, não é porque vocês me mandaram uma oferta. Muito obrigada pela oferta que vocês me enviaram. Ela está me servindo muito bem. Mas eu já tive fome. E eu sei passar fome. Mas eu também já tive em sobra, abastança, em fartura. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do 23, Paulo vai descrever algumas coisas ruins que ele passou. Ele vai dizer: olha, eu já fui exposto à morte, golpeado de vara, sofri naufrágio. Olha, trabalhei arduamente, enfrentei grandes pressões. Em Damasco, eu escapei por cima do muro por uma cesta. O rei queria me matar. Paulo está dizendo: irmãos Filipos, o cristianismo oferece experiência de poder para que nós possamos enfrentar tanto na fartura quanto na escassez. Na verdade, ele oferece poder para nós enfrentarmos todas as coisas. Paulo está dizendo: Cristo tem me dado poder, resistência para enfrentar todas as coisas. Nós, igreja, precisamos entrar no lugar onde o mais importante não é essa vida aqui e agora, e nem o que ela pode nos dar, mas o mais importante é Jesus. Somente em Jesus nós encontramos aquilo que é eterno. Eu posso todas as coisas é por causa dele.
Senhor me fez lembrar de Jó. Jó estava no auge. No auge. Não é alguém que estava galgando alguns degraus, mas ele estava no topo. E ele perdeu tudo em um dia. Todas as suas ovelhas foram queimadas. Os seus camelos foram roubados. Os seus filhos foram mortos. No capítulo 1, diante dessa notícia, ao invés dele passar mal com a notícia, Rafa, quem imagina? Chega um, suas ovelhas foram queimadas. Olha, roubaram seus 3.000 camelos. Todos os seus filhos estavam reunidos e morreram. A Jéssica passou mal com a notícia dessa. A Jéssica começou a gritar de desespero. Jó, capítulo 1, versículo 21. Ele se levantou. Ele se levantou. Ele se levantou. Ele se levantou, rasgou o manto, prostrou em adoração. Nu eu vim, nu eu vou voltar. Bendito Ele. Você pode levantar no meio desse caos. Você pode ficar de pé no meio desse caos. Ou a dor ela te engole, ou ela vai te empurrar para frente. Ou ela te engole, ou ela te empurra para frente. Eu não sei vocês, mas eu escolhi me levantar. Porque eu posso, em Cristo Jesus, eu posso me levantar no meio da dor. Satanás achou que você ia tomar um outro caminho no meio dessa dor, que você não aguentaria, mas olha você aqui hoje. Olha você hoje aqui. No meio desse cenário, o lugar mais improvável para você estar hoje seria aqui, mas olha você hoje aqui, vivo e de pé, aleluia. Jó tem uma mulher que manda ele amaldiçoar a Deus e morrer. E ele vai dizer assim para ela: você é louca? Deus deu tanto bens para nós. As bênçãos você conseguiu suportar, passar por todas elas, desfrutar, e agora o mal você não consegue. Bendito é Ele, bendito é Ele, bendito é Ele. Canta na aflição, igreja, canta na aflição. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Canta na aflição. Esse é o ano do extraordinário do Senhor para sua vida, mas você precisa cantar na aflição. Canta na aflição. Canta no meio da aflição e você vai viver a visita do Senhor com um milagre. Canta na aflição. Eu não vim ser negligente hoje aqui e nem contar nenhuma utopia para vocês. Esse mesmo Jó que diz bendito é o nome dele, ele desejou não ter nascido no meio do caminho. No capítulo 6, ele vai chegar à conclusão que sobre aquela ferida que Deus tinha abrido, ele disse: ele abriu a ferida, mas no tempo certo ele vai fechar ela. Ele sabia que o Deus que abriu a ferida iria fechar. Deus permitiu você presenciar coisas que você não queria. Talvez você tenha experimentado de traições, difamação, e deve estar doendo. Deus abriu a ferida e Ele vai fechar a ferida. Canta na aflição. Canta na aflição. Ele está vindo com bálsamo enquanto você canta na aflição. Jó tem amigos que estão acusando ele de pecado, e é por isso que talvez ele esteja passando por isso. Mas nós sabemos que não é bem assim. Capítulo 10, ele começa a conversar com Deus e pedir alívio para sua miséria. Jó, mesmo adorando, não deixou de falar das suas dores para Deus. Ele leva questões. Enquanto ele fala da sua dor, enquanto ele fala daquilo que ele sente, Deus vai
revelando a ele quem é. Então Jó cai em si. Ai, eu sei que meu Redentor vive. E que em breve ele vai se levantar em meu favor. Eu sei que ele está vivo e que ele está vendo tudo isso. E que em breve ele vai se levantar em meu favor. O mesmo, voltando a Paulo, que diz que tudo ele podia, é aquele que pediu por vezes para que Deus tirasse um espinho da sua carne. E Deus não tirou o espinho dele. Deus diz para ele: Paulo, a minha graça é suficiente. Continua cantando com esse espinho. Você já tem a graça que é suficiente. E ela basta. Jó confessa que se Deus permitiu ele passar pelo fogo, então é que era para que ele fosse aprovado feito ouro. Jó vai fazer várias perguntas para Deus. E Deus depois vai responder ele no meio de uma tempestade. Porque Deus não abandona a gente na tempestade. Ele fica no meio, ele permanece. E aí Deus vai responder a Jó com outras perguntas. Jó, onde é que você estava enquanto eu criava tudo isso? Jó então se humilha. Você pode se humilhar hoje perante ao Senhor. Eu posso me humilhar. Eu posso rasgar o manto e me humilhar. E aí ele chega no capítulo 42. Eu sei que pode todas as coisas, que ele pode todas as coisas, e que nenhum dos planos dele falharão. Nenhum dos planos do Senhor vai falhar. Nenhum dos planos do Senhor vai falhar. Mas só diz isso quem tem confiança e quem caminha com Jesus. Jó vai dizer: antes eu só conhecia ele de ouvir falar, agora eu estou caminhando com ele. Eu sei que nenhum dos planos dele vão ser falhados, que ele não vai falhar em nenhuma das suas palavras. Jó, ele não recebeu tudo de volta porque ele fez uma campanha da restituição. Não, mas é porque ele estava orando por amigos. Mantenha o seu caráter humilde. Jó estava orando por aqueles que estavam dizendo que ele estava em pecado. Tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Do nascimento até a morte, é Deus quem governa. No lugar onde acharam que seria um lugar de angústia, vai ser a área que o Senhor vai visitar com manifestação de milagres. Eu posso adorar ao Senhor. Na prisão, Paulo e Silas acorrentados, louvando ao Senhor. No ventre do peixe, Jonas orando ao Senhor. Igreja, nesses últimos 2 anos caminhando com mulheres, eu vi mulheres enterrar marido num dia, e ao invés de trancar a porta e se lamentar junto com os filhos, ligou para as mulheres de oração e disse: venham fazer um propósito de oração dentro da minha casa. Eu vi mulher enterrando marido por 5 meses, internado dentro de uma UTI, e ela clamando por um milagre.
acima das coisas pequenas que não vai mais nos abalar. Cantar na aflição é Deus nos dando experiência, é nos tornando capazes de adorar a Ele, mesmo em um ambiente de traição, mesmo que a atmosfera do lugar seja de dores, eu continuo adorando a Ele. Eu concluo. A Bíblia vai falar sobre uma mulher que é encurvada e que ela tentou de tudo, porque de nenhum modo ela conseguia ficar ereta. E se de nenhum modo ela conseguia ficar ereta, então ela tentou de várias formas. Mas mesmo encurvada, no sábado de manhã ela se arruma. A visão que ela tem é só de pés e chão, porque ela não consegue olhar para frente. E essa mulher está a caminho do templo todo sábado. E num sábado que parece comum, se a igreja tinha galeria, as mulheres estavam no andar de cima. Se a igreja tinha uma arquitetura diferente, não tivesse galeria, ela estava no templo, na parte de trás da sinagoga. Só que naquele sábado, que parecia um sábado comum, quem era o pregador era Jesus. Ela não vê Jesus porque ela é encurvada, ela está olhando para o chão. Mas Jesus avista ela. E quando Jesus avista aquela mulher, Ele manda que ela venha até Ele. E quando ela expõe a miséria, a deficiência dela, Jesus pega ela pela mão e liberta, primeiro livre, depois curada. Jesus libera uma palavra que ela está livre naquele dia. E aí então, quando ela se torna livre, aquela mulher recebe cura, porque mesmo encurvada naquele sábado, ela resolveu ir para o templo. No mesmo evangelho tem uma mulher chamada Ana, que ela é conhecida como profetisa. No período onde os teólogos dizem que é um tempo bíblico, 400 anos sem a palavra profética, sem Deus levantar profetas, Deus se calou. Tem uma senhorinha, mais de 80 anos, avançada na idade, que ia para o templo e não se afastava nem de manhã e nem à noite. E naquele dia, quando ela chega no templo, está lá Simeão também. Aquela mulher já é viúva desde a sua mocidade, o único marido que teve, apenas teve um marido e ficou viúva ainda nova. Não se casou, e eu quero acreditar que ela não tinha filhos. A Bíblia não diz, e aí quando a Bíblia não diz, eu não estou afirmando, mas eu posso acreditar, eu acredito que ela não tinha filhos. Porque se no texto diz até o nome do pai dela, diria que ela teria filho. E num contexto onde a identidade da mulher é o homem, a gente se pergunta, meu Deus, essa mulher devia estar trancada sozinha, abandonada em casa. Mas de manhã ela estava no templo, à noite ela estava no templo, caminhava para o templo, aonde estão dizendo que Deus se calou por 400 anos. Tem uma mulher chamada Ana, e o título dela eclesiástico é profetisa. Aonde é que Deus se cala quando tem um profeta, Tom? Deus não se cala quando tem profeta na casa. Aos profetas de Milani, Deus não pode se calar se tem profeta na casa. Deus não se cala onde tem a voz de um profeta. Tinha uma senhorinha, mais de 80 anos, avançada na idade. Profeta. Maria chega com José para apresentar o menino. Simeão olha, agora eu já posso morrer, porque a ele foi dada uma profecia que ele não morreria antes de ver o nascimento do Messias. E ele vai dizer, agora minha alma já pode descansar em paz. Maria, perdão, Ana, olha, acredita assim, Simeão, se você quer morrer, beleza. Eu tenho uma mensagem para levar. Diz que ela desce, sai do templo e começa a anunciar. O menino já nasceu, ele já está entre nós. O menino já nasceu, já está entre nós. Simeão, se você quer partir, beleza. Eu ainda tenho uma mensagem para entregar. Eu ainda vou continuar a vida. E ela sai do templo e começa a dizer, o menino já está entre nós. Eu já vi a luz da salvação. A nossa esperança já está entre nós. Cadê quem pode adorar ao Senhor mesmo no dia da aflição? Cadê quem pode adorar ao Senhor na bonança, mas continua adorando a Ele e declarando que Ele é bom mesmo no meio das percas? O plano do Senhor jamais vai ser frustrado. Ele é soberano, Ele tem todo o poder e nada pega Ele de surpresa. Jó
foi abençoado mais no final da sua vida do que no começo dela. Mais no final da vida do que no começo dela. Mas tem algo que Jó não recebeu de volta, que foram os filhos que morreram. Ele teve novos filhos, mas os filhos que morreram não voltaram. Tem coisas que é sem retorno, memórias, histórias que irão nos marcar para sempre. Mas isso não significa que Deus não vai fazer algo novo, maior e ainda melhor. Você que passou por percas, que está enfrentando luto, problemas, aparentemente sem solução, os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. E é por isso que você ainda está vivo. Deus tem um caminho novo. E não é o velho remendado de novo. É um caminho novo com tudo novo de novo. É tudo novo. E eu quero encerrar dizendo que prisões não nos param. Dificuldade não nos para. Ter pouco não nos para. Filhos mortos não nos para. Falência não nos para. Achamos em Cristo suficiência. Nada irá nos limitar. Tem uma escolha hoje. Você vai continuar caído ou vai fazer como Jó? Eu vou me levantar. Nada limita aquele que está caminhando com o Senhor, porque há uma força que vem dele. Dele, não é na sua força, mas é na força dele. Não importa qual seja a próxima estação que virá. Como é que vai ser o final dessa estação? O final de todas as coisas é Cristo. O final de tudo é Cristo. Talvez você esteja ansioso ou ansiosa. Como é que o Senhor vai fazer aquilo que Ele disse que fará? Tudo vai cooperar para o seu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor e daqueles que estão envolvidos no seu propósito. Você está envolvido nos propósitos do Senhor? Então tudo vai cooperar para o seu bem. A dor vai cooperar para o seu bem. Até as perdas vão cooperar para o seu bem. Se coloca de pé. O meu Deus suprirá todas, não é algumas, é todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. De acordo com o que eu preciso? De acordo com a minha vontade? Não, mas segundo as próprias riquezas dele. Ainda que ele não me livre desse problema hoje, ainda que ele não me arranque esse espinho, nem hoje nem nunca, ele me dará poder. Ele me dará poder. Ele vai te dar poder. Ainda que você não viva hoje a solução de todos os problemas, de todas as dores, ele vai te dar poder para você suportar. Poder para você suportar todas as coisas. Para você suportar todas as coisas. A graça é suficiente. Calma. Encerrando. Quando ele termina de agradecer as ofertas, ele deixa claro: eu aprendi a me adaptar. Eu sei passar por qualquer circunstância, porque a graça é suficiente. É por conta da graça que ele nos dá poder
para suportar todas as coisas. E é por isso que nós podemos todas as coisas. Você pode suportar essa aflição que você está passando lá na sua casa. Você pode suportar talvez o dia da escassez que chegou. Você pode suportar o dia da dor que bateu na tua porta. Você pode enfrentar, suportar essa enfermidade. Você pode. Você pode. Você pode. Mas é segundo o poder dele. Curva a sua cabeça. Maravilhoso Deus, nos dê poder para suportar os dias maus. Nos ajuda, Senhor, a suportar os dias de crise. Que assim como Paulo, a nossa oração seja: eu sei que é fartura, mas também no dia que a escassez bateu na minha porta, eu soube continuar te adorando. Mesmo com espinho na carne, tem uma graça que é suficiente. Tem pessoas hoje aqui, Senhor, que estão sentindo dores, mas não é só dor do corpo física, mas dor na mente, dor na alma, nas emoções. Tem enfrentado coisas que nem sabe dar um nome, enfrentado perdas, traições, tem enfrentado privações. Mas que o Senhor ajude esse homem, que o Senhor fortaleça essa mulher, que o Senhor anime ele, que o Senhor anime